E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. E aí, pessoal, hoje estamos com mais uma pessoa muito especial, muito especial mesmo pra mim, que a gente considera como um filho, porque ele tem uma carinha meiga, mas no fundo ele não vale nada assim como a gente. Mentira, vale sim, tá? Vale Ele é um menino mais. do coração de ouro, é um menino que eu tenho bastante orgulho e aprendeu muito com a vida, e nós trouxemos o nosso amigo... O Ian, pra contar um pouquinho da história dele. Pode se apresentar, meu amigo. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, estar dividindo esse espaço. E é isso, vamos que vamos, né? O Ian tem 26 anos, prestes a 27 aí, tá batendo na porta. Ele é libriano, galera, libriano. Bem equilibrada. Ou não. Depende pra quê. Eu escolho pra quê. Bom, a gente vai fazer esse episódio super especial com você, exatamente pra a gente te conhecer um pouco mais e as pessoas te conhecerem um pouco mais, né? Você é uma pessoa que nas redes sociais tem épocas que você tá um pouco mais Biscoiteiro. low profile, tem épocas que você tá mais biscoiteiro, mas sem perder sempre a sua essência, né? Que eu acho que isso é super legal. E eu queria, se você puder falar, que a gente começasse lá do começo. A gente vai começar assim um pouquinho, que depois a gente vai chegar como a gente se conheceu, tá? Se isso não for um problema pra você. Eu acho o Ian aquele meme da Débora Seco, do personagem da Angel, do Paulo Gustavo, que aposta a foto da bunda, mas com meio cool. Eu acho assim, nessa vibe. Posta uma foto, mas com a legenda cool pra dar uma equilibrada. E enfim, Bem conseguimos trazer você aqui, né? Sim. Enfim, conseguimos. Então assim, amigo, vamos lá. Como é que foi, assim, a sua infância pra você se tornar a pessoa que você se tornou hoje? Meio doidinho. Eu acho que doidinho todo mundo é um pouquinho, né? Sim, com certeza. Mas a minha infância, ela foi bem feliz. Eu acho que eu tive uma família muito carinhosa. Eu tive os meus pais me dando muito carinho, muito afeto o tempo todo. E sofri, né? Como eu acho que a maioria das crianças que são LGBTQIA+, e sofrem bullying pelo seu jeitinho e tudo mais. Teve momentos em que... são traumas mesmo, que eu me senti muito desconfortável, onde eu fui ameaçado já, algumas vezes até na minha van. Eu falo da minha infância, assim, mais voltado pra escola, né? Que eu acho que a gente acaba criando mais lembranças na escola, Sim. que é o que a gente tem mais convívio. E eu sempre fui uma criança que tive muito conforto. Vamos botar esse ponto primeiro. Então eu tinha uma van escolar para me levar para minha escola particular. E nessa van particular, eu sofria alguns assédios, não assédios, né? Algumas maldades mesmo, de pessoas mais velhas. Eu tinha uns 6 anos, e eles deviam ter uns 12, 13 anos, então pra mim já eram pessoas bem maiores, né? Era o dobro Que eu da sua era, idade. exato, eu era pequenininho, via aquele gigantão. E tem uma coisa que me marcou muito sobre bullying, que é o momento onde eu não lembro o nome dele, chegou pra mim, eu era gordinho já, e falou que ia cortar minha bochecha pra fazer bife à milanesa. Meu Deus. Sério. Você E é aí, uma criança. 6 anos de idade. Exato. E foi ali que é a primeira lembrança que eu tenho da minha infância sofrendo bullying e com a parte do meu corpo em si, né? Porque, Sim. querendo ou não, tava relacionado diretamente ao meu peso, ao meu biotipo. E sempre sofri alguma coisa tipo, Bambi. Eu não sei se vocês já foram chamados. Você, desde muito novinho, você já se entendia, ou as pessoas entenderam você primeiro com relação à sua sexualidade? Eu demorei muito tempo pra entender o que é sexualidade de fato. O que é ser viado, o que é ser gay, o que é ser uma pessoa diferente fora desse meio, sabe? Então eu era muito inocente. Eu sabia que era de uma forma maldosa, porque era uma forma que eles, os mais velhos, né, geralmente, chegavam pra mim falando de uma forma mais agressiva. Então eu entendia que não era certo. Eles riam, caçoavam. Então eu não me entendia como LGBT.
mas eu sabia que eles estavam fazendo por ruindade comigo. Uhum. Ponto. Inclusive, esses assuntos eu já tratei muito nas minhas terapias, que eu perdi a minha mãe muito novo, né? Eu perdi minha mãe com 13 anos e 3 anos após, com 16, eu perdi o meu pai. Então, desde os meus 13, 14 anos ali, eu faço terapia. E na terapia eu fui entendendo tudo isso, sabe? Até a minha sexualidade em si. Porque quando eu perdi minha mãe, eu já tinha sofrido muito bullying, né? Na escola, no transporte, na explicadora, na rua, com os colegas de rua. E eu só fui entender o porquê eles faziam isso comigo quando eu entrei na terapia. Que eu fui entender que esse era o meu jeito. E que eu nasci dessa forma e que eu não ia mudar. Tanto que eu sou essa pessoa que você falou, meiga, carinhosa, desde sempre. Mas os maldosos lá atrás... Os ignorantes, isso eles aí. tinham... Na verdade, eu não sei se era ignorância porque todos eram crianças. Eu acho que isso vem muito da cultura também, do que eles entendiam e absorviam na própria casa deles. Então, eu acho que na idade deles, eu não colocaria a culpa neles, entende? Eu acho que era muito mais da criação, sabe? Sim. A criação de 10 anos, 15 anos atrás era já ainda um pouco complicada, né? As pessoas ainda... Até as piadinhas que a gente tinha na TV, nos programas de televisão de comédia e tudo mais, eram caçoando, né? Desse nosso jeitinho. Era caçoando gay, era caçoando gordo. Exato. E aí, assim, tipo, nessa tua infância que você sofreu esses bullying e tudo mais, você era uma pessoa gordinha já. Eu sei que eu lembro de uma foto sua jovem, que aí depois eu acho que teve um período que você emagreceu muito, que eu não sei se foi por conta de caçoarem você e você procurou mudar isso, mas como é que foi, tipo, fazer essa transição, né, da pessoa que era criança, que era zoada. Não sei se você chegou a zoar as pessoas também, porque tem muita gente quando é zoada, passa a zoar outras pessoas a fim de se defender. Eu não sei se você chegou até isso, mas se tiver, você explica. Pra chegar na pessoa que você foi o magrinho do colégio, que eu sei que tem foto, tá? Então... Isso foi mais na minha adolescência. Mas a minha infância foi muito, tipo, eu tinha 6 anos, era magrinho. Aí eu engordava nas férias. Sim. Aí depois eu espichava, né, crescia e ficava magrinho de novo. Aí nas férias eu dava uma engordadinha. E foi assim até os meus 10, 12 anos, que foi onde eu dei uma engordadinha mais. E quando a minha mãe faleceu, eu entrei numa compulsão alimentar um pouco, né? Eu tive alguns distúrbios alimentares, não compulsão alimentar. Onde eu deixava de comer muito, sabe? Até por comentários não só de pessoas na escola ou no fora de casa, né? Acontecia muito dentro de casa. Porque quando eu perdi meu pai e minha mãe, na verdade, já desde quando eu perdi minha mãe, a minha família me via como um bebê, sabe? Um bebê sem saber como cuidar desse bebê. Quem vai cuidar desse bebê? E aí muitos opinavam. E eu sei que essas opiniões que eles davam, por muitas vezes, não era por maldade, mas me machucava. Comentavam, tipo, a quantidade que eu tava botando, às vezes, de comida. E aí eu deixava de comer por 2, 3 dias. E isso veio até há pouco tempo atrás, sabe? Até pouco tempo atrás eu deixava ainda de comer por Se importava com a opinião das pessoas. Exato. Me importava e acabava me prejudicando. Eu acho que, assim, não tem um local de fala, obviamente, mas talvez, além do que você passou e trabalhou na terapia, todos à sua volta também teriam que trabalhar exatamente para saber como se conectar a você e como administrar essas coisas sem te ferir, né? Porque é foda, você tá passando por todas essas coisas e ainda tem gente falando, você não deveria estar fazendo isso, não sei o que. Eu sei que é uma forma de cuidar, mas eu acho que a maneira como fala... Às vezes, porque nem tudo é cuidado. Sim, às vezes é só uma... Como é que eu vou dizer? Um bullying disfarçado. Não, tipo, você vai comer, vai engordar. Não é só o bullying, é a questão do egoísmo. A pessoa tem que fazer as coisas do jeito que você quer. A pessoa tem que ser moldada da maneira como você acha que é o certo. E não necessariamente é o correto. Sim. Eu acho que a minha família, ela tentou acertar
mas acabou errando muito. E eles tinham muito preconceito com essa parte da terapia. Eles achavam até que era dinheiro gasto, sabe? Dinheiro jogado fora. Mas não, desde a minha primeira terapeuta, que eu devo ter passado por umas 8, quase 10 terapias, até achar a terapeuta que eu me entendia mesmo, que tem muito disso, né? Você casar com a sua terapia, com o seu terapeuta ou sua terapeuta... Ai, me embolei, desculpa. Com o seu terapeuta. Terapeuta. Homem e mulher. Homem e mulher, isso aí. Terapeutis. E... Ai, me embolei. Foi fofinho. Ai, me embolei. Ai. Por exemplo, eu tive... Em todas essas terapias, eu só passei por um terapeuta homem. E foi aonde que eu me senti mais desconfortável em tudo, sabe? Uhum. Eu também tenho esse lado. Eu sempre me afetuei e sempre tive mais amizade com meninas. Na escola, na família, minha família é só mulher. Eu fui o primeiro homem que nasci em 4 gerações. E é isso. É gay, né? Talvez pela delicadeza. Talvez a sua identificação com as mulheres é pela mais delicadeza, que elas têm mais delicadeza na fala, no modo de agir. É diferente de um homem. O homem é um pouco mais rude, né? Sim. E talvez essa identificação. Eu também sempre, da minha infância, se você fosse parar pra ver, meus amigos eram sempre mulheres. Uhum. A maioria delas eram mulheres. Os meninos eu nunca tinha papo, não consegui desenvolver conversa. Pelo menos comigo foi assim. Mas eu nunca sofri bullying assim na escola. A única vez que eu sofri bullying foi aonde eu enfiei a porrada no garoto, que eu já até contei em algum desses episódios adentro do podcast, que ele me chamou de Bambi e ficou tentando me diminuir no condomínio inteiro, falando pra todos os garotos que eu era Bambi, viado. Falei, viado sou sim, então o viado que te arrebenta. Arrebentei ele na porrada. Porque na época eu não tinha essa aceitação. Eu tinha acho que 13 anos, 12, 13 anos. Eu não tinha essa aceitação de ser gay como eu sou hoje. Então assim, naquela época, tá se descobrindo, tá se identificando como tal, e aí ser zombado na frente dos moleques, assim, falei, então já que eu sou, então eu já errei dessa maneira, mas isso também me ensinou bastante. Sim. Teve até um ponto que o Andrei colocou, perguntou se por eu sofrer, né, eu já acabei cometendo algum bullying. E sim, teve uma época na escola que eu me juntei muito com um menino que também sofria as mesmas questões que eu, também era um pouquinho mais sensível, vamos colocar dessa forma. E a gente se tornou muito próximo, né? A gente criou um vínculo de amizade muito forte. E a gente começou a caçoar de um menino que era um pouco mais lento. Até aconteceu um evento de esse menino se encher, sabe? Comigo, caçoando ele. E brigar comigo no meio da quadra na hora... Não sei se na escola de vocês tinha formação de ir antes pra sala, né? Não sei se na escola de vocês tinham isso. Não, porque tinha a fila, pública. Aí fazia... Não era bagunçado mesmo. Na minha, gente... Você fazia a fila e ia conforme a turma ia subindo. A minha, por exemplo, acabou o intervalo. Todo mundo ia pra onde a sua turma formava a fila. Fazia uma filinha, todo mundo com a mãozinha no ombro. Mas aí acabou o intervalo. Quando era muito jovem. Pra mim, isso aí quando isso era foi muito até jovem. Nessa escola que eu tinha, eles tinham essa organização até o 9º ano, né? Tá. Um ano antes então do... foi bem... Nossa, foi o Então primeiro acho que eu todo. tava no 7º ano quando aconteceu isso. Na hora da formação, após o recreio, eu e esse meu amigo acabamos sacaneando esse menino de alguma forma. Ele se encheu o saco e me empurrou. Nisso que ele me empurrou, eu já fui, empurrando ele. E ficou nisso de empurrando e eu dei um soco na cara dele. Ele deu um soco na minha cara. Eu sei que quando eu dei por mim, eu tava na sala do inspetor, né? Do subdiretor, chorando. Eu briguei, não sei o quê. Aí foi isso. Foi a única memória que eu tenho, na verdade, de estar cometendo um bullying com outra pessoa. Eu também tive na escola, verdade. Eu era bem novinho. Eu fui até, inclusive, convidado a se retirar da escola. Eu já comentei em algum episódio também. Acho que já. O garoto me chamava de gay também, e aí eu chutei a mochila dele pra não bater nele. Quebrou o estojo, aí o pai dele era bandido da área, não lembro.
E aí ele foi ameaçar a diretora. E a diretora chamou minha mãe e me convidou a me retirar do colégio pra não dar algum problema maior. E o que eu acho engraçado dessa história é que quando eu cheguei em casa e contei pra minha mãe de fato que não ia dar em nada essa briga. Acabou ficando por ali mesmo na escola, a gente se resolveu. Mas eu contei pra minha mãe, ela... Mas você não chorou não, né? Eu chorei! Aí em casa tomando os poderes, eu chorei. Aí ela ainda fala, você vai chorar de novo agora comigo. Mas a minha mãe, ela era muito carinhosa. Então ela só disse, poxa, mas quando você brigar assim, você só não mostra não chegou a falar dessa forma. Só não chora. Mas eu entendo. Hoje, eu observando essa fala dela, era pra não demonstrar fraqueza pras outras pessoas. Sim. Entendeu? Então, eu lembro que ela foi até no dia seguinte, sem necessidade de ir conversar com esse superdiretor pra ver qual foi realmente o motivo, se tinha que fazer alguma coisa, e morreu ali. É porque, de fato, quando a gente chora, ou a gente mostra nossa vulnerabilidade pro adversário e aí eles querem montar ou algo do tipo. E aí vê que, tipo assim, vocês brigaram, aí tomou esporro, você chorou, talvez pudesse ser motivo dele repetir esse bullying, entendeu? E talvez seja a minha isso. mãe já tinha, eu imagino que ela já tinha ciência de todo o bullying que eu sofria, tanto na escola, na rua, na natação, na catequese, em todo lugar eu gente, tinha. até na igreja. Até na igreja. Hipocrisia existe em todos os lugares, né? Era um bairro, né? Era a igreja do bairro. Então, entendi. as mesmas pessoas que eu... Até, realmente, os três melhores amigos da natação, da escola e da rua também faziam catequese comigo. Então, acabava sendo o mesmo grupinho, sabe? Ele na escola, quando você falou que você praticou bullying também, eu fico ouvindo na minha cabeça do episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, quando o Chris se junta com outro menino novo da escola e começa a fazer bullying com todo mundo. Me veio essa cena na cabeça. Que ele é o zoado, zombado, e aí acontece que dá reviravolta. Só um detalhe, esse menino também que eu disse que era meu amigo, que a gente zombava e desse outro, hoje em dia ele se entende também como uma pessoa gay, como homossexual. Então, talvez vocês juntaram força naquele momento. Exato. Sim. E não foi só pra zombar o outro, foi, sei lá, pra tentar se defender. a gente se era identificava. A gente se identificava. Já tinha o feeling ali, o gaydar, o de um do outro já falava. E era só amizade mesmo. Até Até não tinha como ter maldade naquela idade, né? Era só apenas amizade platônica. Mas você sempre morou onde você mora hoje. Isso acontecia por ali. Você mora em Nova Iguaçu, né? Então tudo acontecia ali naquela região ali de Nova Iguaçu onde você mora. Que isso, ele mora em Nova York. New Iguaçu. A capital da Baixada, tá, gente? Você veio falando pra mim hoje, a capital da Baixada. Mas hoje em dia, como é, tipo, você falou que você perdeu seus pais jovens, muito jovens na real. Como hoje é pra você falar sobre isso? Tipo, todas as pessoas que você tem algum contato de amizade, profissional, você fala sobre isso como, tipo, de uma forma ok, ou pra você é uma coisa muito difícil pra ser conversada? Não só agora também, como é que foi o processo, além de ter esse cuidado excessivo da sua família com questão de comida e tal, mas como é que foi o seu processo, porque perder os pais é uma dor muito grande, e você foi criança, o que passou na sua cabeça, da adolescência pra pré-adolescência, e como é que foi pra sua cabeça, tipo, caraca, e agora? Como é que vai ser? Porque por mais que você tenha sua avó, seus tios, algum parente que te criou de uma certa forma, você não tem ali aquele seu elo que te gerou, sabe? Então como é que foi esse processo pra você e hoje em dia, como é que é pra você, como é que foi seu crescimento? Quando eu perdi a minha mãe, eu tinha 13 anos e eu tava naquela fase ainda, tipo, uma criança passando realmente pra adolescência. Então, tava realmente na pré-adolescência. Eu ainda não entendia nem o que era um beijo direito, sabe? E... Cara, foi bem complicado, porque eu não acreditei de início. O que aconteceu? A minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia bariátrica.
E acabou que há 15 anos atrás a cirurgia era um pouco mais agressiva. Tinha aquilo de tirar uma parte do estômago e costurar de novo. E a cirurgia dela não era de costurar, tinha uns grampos, meio que como se fosse um grampeador. Sim. E eram, eu acho que 8 grampeadores, porque cada um tinha um formato certinho de como tinha que ficar no formato do estômago. Estou explicando isso para dizer o que aconteceu, né? Mas o último grampeador deu defeito. Então, tipo, tudo que a minha mãe consumiu pós a operação vazava pro organismo dela. Isso não aconteceu com ela, aconteceu com outros 8 pacientes que também fizeram cirurgia com o mesmo médico, na mesma sala de cirurgia, com o mesmo equipamento no dia. Minha mãe foi a primeira do dia, sabe? E foi muito rápido, sabe? Inclusive, dia 27 de agosto, tá fazendo 14 anos que minha mãe faleceu. Não é difícil pra mim falar sobre isso, mas dá um aperto no peito, sabe? Porque eu lembro de como foi, sempre. Eu lembro de eu criança, chegando da van escolar, chegando da escola em casa, abro o portão, dou de cara com a minha bisavó já chorando, querendo me abraçar. E eu sem entender, tipo, achando, não, minha mãe vai ficar bem, vovó, fica tranquila. Aí quando eu vejo 2 tias minhas vindo, assim, sabe? Na garagem. Aí eu, gente, o que vocês estão fazendo aqui? 2 tias que moram um pouco mais distante, sabe? E aí foi onde que a minha ficha caiu. Caralho, minha mãe morreu. E aí dali foi, tipo, não querer acreditar, que até uns 2, 3 anos eu achava que tudo na minha vida era uma grande brincadeira. Eu acho que até a perda do meu pai. Por ser criança, né? Exato. Eu criava na minha cabeça, não, eles estão brincando comigo, estão me zoando. Minha mãe viajou, foi embora. Vai voltar, vai dar tudo certo. Tanto que no mesmo dia foi o funeral da minha mãe. E a minha família falou, você vai querer ir? Mas eu não sabia pra onde. Não entendi o que estava acontecendo. Aí eu falei, quero. Pra mim era tipo ir no hospital. Quando eu vi, eu tava já no cemitério. Quando eu vi, eu já tava vendo minha mãe morta ali. Eu, gente, o que tá acontecendo, sabe? A minha prima até não brinca, né? Comenta comigo hoje que quando ela foi conversar comigo, eu tinha crise de riso no enterro da minha mãe. Tipo, porque você não acreditava naquilo, não sabia a real intensidade daquilo ali. Eu não conseguia entender. Achando que era uma grande brincadeira. E hoje em dia é fácil pra mim falar sobre isso, mas ainda sinto, sim, um aperto no coração quando eu falo sobre. Porque aí acaba, talvez, eu não sei pra você, mas para muitas pessoas podem soar dessa maneira. A sua mãe, você já teve toda essa questão na infância de sofrer bullying por ser gordo. Talvez ali naquele momento sua mãe estava procurando uma saída para conseguir talvez mudar de vida. Não sei se ela tinha algum tipo de comorbidade ou algo que pudesse atrapalhar a saúde dela. E aí, numa tentativa de melhora, aconteceu isso, sabe? E aí, talvez não sei aonde toque em você, por você ser um cara gordo, por ter sofrido bullying. Às vezes, até hoje em dia, nós temos preconceito com pessoas até mesmo gordas que têm discriminação com a gente. Então, não sei, talvez, aonde isso possa te tocar, porque é uma parada bem sensível, de fato. E, às vezes, eu fico justamente pensando nisso. Eu conheço bastante pessoas que fizeram bariátrica. Muitas pessoas não têm uma saúde 100% boa, mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, mesmo com acesso às informações, mesmo com os estudos que tiveram para melhoria nessa questão dessa cirurgia, que eu acho um pouco invasiva. Eu fico pensando nisso, eu tenho meio que esse receio de uma bariátrica ou algo do tipo, porque você está tirando uma parte do seu corpo, você está mudando sua vida radicalmente num processo muito curto de tempo. Hoje em dia, essa cirurgia ela foi evoluindo muito, graças a Deus. Hoje em dia, eu conheço pessoas que não fazem mais essa parte tão invasiva. Tem aquele anelzinho que aperta o estômago, ele só fica um pouquinho menor. Tem um balão que é para ocupar o espaço. Então, acaba que você não tem essa violência, né, com o seu corpo, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, corre menos risco de dar algum
algum BO quando você faz a Sim. cirurgia. E A gente mesmo tem um conhecido que fez, né? O dele foi cortou o estômago, desidratou o estômago, tirou, e são 4 furos. Não, sim, mas aí, por exemplo, tem muitas pessoas que sofrem com questão das vitaminas, que o corpo acaba não tendo mais. Sim. Na época que eu trabalhava na Claro, tinha uma promotora da época, ela vivia no hospital. Há, sei lá, 5 anos atrás. Ela vivia no hospital porque ela vivia sem vitamina. Mas aí tem todo um acompanhamento. Sim. Que existe. Só deixa eu colocar uma curiosidade. A irmã da minha mãe, minha tia, fez essa mesma cirurgia com o mesmo médico, na mesma hospital, mesmo tudo, 6 meses antes. Então, tipo, a gente já sabia como seria. Uhum. Sim. A gente já estava preparado. Foi realmente uma fatalidade, sabe? Foi um erro médico, porque das 8 pessoas, eu acho que uma sobreviveu e ainda mesmo assim teve sequela. Gente, imagina, em massa, tipo... Minha mãe foi a primeira a chegar no hospital. Ela chegou, 10 dias depois, sentindo muita cólica. E aí, a primeira coisa que o médico falou, não, você comeu demais, né? Porque estourou seu ponto, tá vazando, você comeu demais. Aí, à noite, chegou outro. E nem Na consegue manhã, comer. Exato. Não consegue comer, porque passa mal, não é tipo... Mas nem com a minha mãe nem tinha como isso, porque a minha avó tava tomando conta da minha mãe. A gente tinha contratado uma pessoa também pra ajudar durante a casa. Eu tava lá. Então, minha mãe ainda tava debilitada, não conseguia nem levantar pra ir na cozinha pegar qualquer coisa. Então, realmente, o médico foi pura... negligência de entender o que estava acontecendo. Ele só entendeu quando estava acontecendo quando chegou a 3ª, 4ª pessoa ali do mesmo dia, da mesma cirurgia. Que eles foram ver de fato o que tinha acontecido. Tanto que a última pessoa que fez a cirurgia, que foi a última pessoa a chegar, que foi a única que sobreviveu. E com sequelas, meu Deus. Foda. Nossa, que pesado. Mas sua mãe foi em casa ou foi no hospital que ela faleceu? Foi no hospital. Ah, tá. E outro detalhe também que eu acho que é o detalhe que mais pesa quando eu entro nesse assunto. O dia que aconteceu, que ela acabou falecendo, que eu descobri tudo, eu tava animado de voltar pra casa. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Eu tinha chegado em casa, mas antes de chegar em casa da escola, eu fiquei preso na escola porque eu tinha deixado de fazer um dever de casa. E eu falei pra professora, eu tenho que ir pra casa, porque eu tenho que visitar minha mãe hoje no hospital. A professora não acreditou, achou que eu tava mentindo. E aí, eu tinha a van escolar e a van escolar tinha horário. Se eu passasse mais de 15 minutos, ela não esperava. Eu atrasei uns 20 minutos pra sair da escola e a van continuou me esperando ali. Consegui pegar a van, cheguei em casa e descobri que minha mãe tinha falecido no dia que eu ia visitar ela. Eu já tava há um tempo sem visitar minha mãe, que eu era criança, e minha família não queria me levar muito ao hospital. Então, no dia que eu ia talvez, despedir da minha mãe, acabou ela falecendo. Não conseguindo. Eu não consegui me despedir da minha mãe. É uma sensação muito ruim, né? Tipo, caraca, eu poderia estar lá. É uma situação que em mim não foi tão como foi o seu, mas também em mim como foi recente me toca bastante. Porque eu não me despedi também e eu poderia, tipo, caraca, tá lá. E eu imagino como é sua dor, porque eu passei recentemente. Mas é uma situação bem, tipo, você se sente um nada. Você fala, caraca, eu não consegui nem dar um beijo antes dele. Eu nunca mais vou encontrar, nunca mais vou dar um beijo. Sim. É uma situação muito de fragilidade mesmo. E eu vivi isso 2 vezes. Porque você ainda teve o seu pai, né? E o do meu pai, eu tinha já 16 anos. Foi no início do ano que meu pai faleceu. Eu ia passar o Réveillon com meu pai. Surgiu a oportunidade de eu passar Réveillon em Búzios, com minha tia e os amigos dela. Então eu falei pro meu pai, vamos deixar dia 10 de janeiro, eu tô voltando pra Nova Iguaçu, eu tava em Cabo Frio, e a gente faz alguma coisa junto. Ele, tá bom. Meu pai faleceu no dia 7 de janeiro. Caraca, e também não deu tempo de você se despedir. Deu tempo de eu ver o meu pai. Eu acho que ele teve um infarto, né, fulminante. Não sei se é fulminante porque ele chegou a ficar um tempo no hospital. Não sei qual é o termo que se usa médico, né? Mas ele, por exemplo, passou mal no dia 6, na verdade no dia 5. No dia 6 eu já estava no Rio, já fui visitar ele, consegui ver o meu pai
na UTI, mas ele tava todo entubado. Ele e não conseguiu te ver. Ele não conseguiu me ver. Eu também acho que a visão que tem é foda. Sim. Quando meu avô tava internado, foi muito difícil pra mim ver o processo. Que ele ficou 2 meses internado. Pra mim foi muito difícil ao ponto de eu não reconhecê-lo. Pra mim, quando eu não reconheci ele, pra mim acabou. Uhum. Foi muito difícil. Ao contrário da minha mãe, eu lembro ainda da minha mãe, a última vez que eu tive com ela, ela ainda estava lúcida. Ainda consegui conversar com ela. Eu não sei como ela se evoluiu e piorou a situação dela no hospital. Mas com meu pai, eu cheguei e ele já estava entubado. E a minha família comigo ao meu lado falando, tipo, se despede, fala com ele vai te ouvir. Mas eu não conseguia falar. Eu só conseguia segurar a mão dele e, tipo, eu não acredito que isso está acontecendo, sabe? De novo. E foi nesse momento que eu tive o feeling, caralho, realmente, não é uma mentira, não é uma pegadinha, essa é a minha vida. E como foi, tipo, eu tô sozinho? Eu Teve esse tempo de você se sentir sozinho, por mais que tivesse sua avó, suas tias? Isso veio quando eu tinha uns 20 e poucos anos já. Ah, tá. Porque assim que a minha mãe faleceu, a minha avó veio morar comigo já, na casa do meu pai, né? Ela era sogra do meu pai. Uhum. E ela me cuidou, me botava pra escola, cuidava ali da casa, pra alimentação, estudo e tudo mais. E quando ela viu que meu pai estava começando a ter um relacionamento com outra mulher, que ela saiu da casa do meu pai, foi pra casa dela e eu fui junto com ela Morar pra com a casa sua dela. avó. Exato. Até mudei de escola, fui pra uma escola próxima à casa dela. Então ficou tudo um pouco mais fácil. E eu saí da casa da minha avó quando eu tinha 18 anos, por desentendimento ali. Eu fiz 18 anos em outubro. Em dia 27 de dezembro, 2 dias após o Natal, eu tive um desentendimento com a família, decidi ir morar sozinho, voltar para casa dos meus pais. E foi ali que eu comecei a sentir um pouco dessa solidão. Ver, caraca, sou só eu no mundo. Não tem ninguém. Não tem Deve ser ninguém. uma sensação muito ruim, né? Por mais que eu tenha a minha tia muito próxima, a minha avó até muito próxima hoje em dia, é muito complicado quando você não tem o seu pai e sua mãe ali. Porque é o ciclo familiar, sabe? É porque por mais que seja tia e avó, elas não têm de fato a responsabilidade que um pai e uma mãe têm. Uhum. É a mesma coisa, por exemplo, Deus me livre e guarde, sua mãe morreu, seu pai morreu. Sua avó não tem nenhuma responsabilidade sobre você. Não tem, seu pai não tem, por mais que você tenha um vínculo muito grande com a sua avó. É uma situação muito complicada essa. Eles querem ter, sabe? Eu sentia que a minha família queria muito me abraçar, mas ao mesmo tempo eles não tinham como. Não colocaria como capacidade, mas eles tinham as próprias vidas, né? Eles tinham as filhas deles. Já tinha a Eles tinham a rotina vida. deles. Exato. E aí colocar mais uma bomba, que era eu, que eu não fui um adolescente muito fácil também, foi um pouquinho complicado para eles também. Eu sei que não foi fácil me ter como um filho. um filho. Filho. Mas tem motivo pra você ter sido um adolescente um pouquinho mais complicado, Rebelde, né? Porque eu acho que é um processo foda pra se resolver. Então, paciência, né? Paciência de quem está em volta. Isso. Me gerou uma curiosidade de saber sobre a sua adolescência, porque você veio já crescendo. Como é que foi a sua adolescência? Foi tipo assim, nível hard, eu sou loucão, vou viver vivendo, e como é que foi? Na verdade, eu era um Mauricinho, né? Eu tinha a minha mesadinha ali, estava na melhor escola, uma das melhores escolas de Nova Iguaçu. E tinha o meu grupinho de amigos, queria ostentar ali com eles, né? E o que eu fazia de problema eram problemas de escola. Por exemplo, minha mãe faleceu em 2009. Em 2010, no meu 9º ano, me colocaram em uma escola para militar, um ensino militar. Eu não quero! Eu nem sabia que eu queria. Eu não entendi ainda se eu queria seguir essa carreira. Na minha família, eu tinha 2 tios militares. Um da aeronáutica e um do exército. E o meu pai, que era mecânico. E o meu pai, me falaram, minha mãe nunca falou isso, que o sonho da minha mãe era que eu seguisse o caminho de ensino da minha prima. E aí, minha família fez com isso. Colocou eu para estudar na mesma instituição que a minha prima estudou no 9º ano, militar.
Me deram toda a estrutura para eu ter a mesma qualidade de ensino da minha prima, sabe? Isso eles fizeram como eles dizem que a minha mãe pediu. Uhum. E quando eu entrei no 9º ano militar, era aquele ambiente tóxico, né? Já eram, tipo, meninos até um pouco mais velhos que eu, que já estavam tentando ali a prova para EPICAR, tem outras Acho pra oficial. Isso aí, para oficial eles... Aspex, né? Expex, eu acho. Alguma coisa assim. Sei. E eles já estavam, tipo, no 2º, 3º ano tentando. Então eles já eram um pouco mais velhos que eu. E quando eu entrei nesse ambiente, foi onde... tipo, tinha esse 9º ano militar e tinha um 9º ano, que eu não lembro o nome, mas era um 9º ano normal. Eu acabei fazendo amizade com o pessoal do 9º ano normal. Porque no militar eu me sentia, tipo, dentro de sala preso. Acuado, né? Aí chegava a hora do recreio, era onde que eu me soltava, conseguia fazer amizade e tudo mais. E aí eu lembro de uma época, foi até nesse ano, que eu cheguei pra minha tia e falei que tia, eu acho que eu sou gay. Aí ela, não, isso é só uma fase. É sempre uma fase, caralho. É só uma fase, vai passar. Tu não passou dela até hoje, Não né? passou, tô nela até hoje. Garrei nela e não soltei igual ela. Não soltei, gostei. Mas a minha intuito de, tipo, tentar me abrir com a minha tia era pra ver se ela me trocava de turma. E não aconteceu. Não trocou. Ela queria seguir isso que a minha mãe foi o último pedido da minha mãe pra ela, sabe? Uhum. Aí vem os questionamentos. Será que foi? Ou será... Eu acredito que pode só ter sido. Porque a minha mãe, ela era muito próxima a essa minha prima também. Minha mãe era como se fosse uma segunda mãe pra essa minha prima. Entendi. E ela tinha muito orgulho dessa minha prima. Essa minha prima, hoje, ela tem um emprego muito bom, mas na época ela passou para as melhores faculdades, passou para 3, eu acho, faculdades federais. Na época não existia ENEM, né? Então ela passou para 3 instituições diferentes. E ela queria que eu seguisse esse caminho, ela queria que eu brilhasse, entende? Então, tipo, a minha primeira... que a gente entrou no assunto, como foi a minha adolescência, né? Minha primeira parte da adolescência foi essa. E nisso, eu acabei, tipo, ficando um pouco desleixado com os estudos. Porque eu me sentia muito pressionado a atingir fazer o que não queria, né? O que eu não queria e também a atingir o padrão das outras pessoas da sala que realmente estavam focadas ali pra isso, sabe? Então, e você ainda tinha que se comparar com a sua prima também, né? Exato. Que você tinha que Na ter o verdade, mesmo essa sua resultado. comparação sempre existiu com as minhas primas, né? Porque são 3 irmãs, minha mãe e mais 2 irmãs, cada uma teve uma filha, e tipo, eu sou o mais novo da família, no geral. Que era uma filha tão bela. uma pequena garota. A mais jovem bela do rolê. Exato. E no ano seguinte, eles me trocaram de escola, porque viram que nessa escola que eu tava, eles acabavam me deixando um pouco solto. Eu passei de ano, no 9º ano, mas eles me soltavam. Eu conseguia sair da escola sem eles reclamar, conseguia faltar uma aula ou outra, conseguia chegar mais cedo pra fingir que eu tava estudando e ia pra praça que ficava ao lado. Nova Iguaçu, quem é de Nova Iguaçu vai conhecer a praça do skate, que é o point dos problemas, dos adolescentes. Era, né, na minha época. Os adolescentes que fumavam black. Exato. Não cheguei a fumar não nessa época. Ah, tá. Ainda não fumava não. A gente vai entrar nesse assunto mais tarde. Daqui a pouquinho. E com isso, eles me trocaram de escola. Botaram no meu ensino médio, eu já comecei em outra escola. E aí eu caguei de vez. Eu descaralhou. Porque eu não queria sair da escola que eu tava. Que eu fiz pela primeira vez, quando eu saí do meu fundamental pro 9º ano, eu boto dessa forma, porque foi como aconteceu. Eu tava numa escola, até então da minha vida, só em uma escola, me colocaram no 9º ano em outra, e finalmente eu consegui construir amizades, sabe? Amizades não duradouras, porque hoje em dia eu falo raramente com uma pessoa só. Isso que eu ia perguntar, se você ainda tem amizade com o pessoal de colégio. Dessa época, não. E aí eu fiquei muito chateado deles me colocarem em outra escola. E aí eu caguei de vez, aí foi aonde que eu comecei a ficar mais rebelde, comecei a matar aula, saía pra beber, matava aula na casa de amiga pra beber. Era maior de idade, Tentei fazer uma festa. É o típico rolê de ensino médio. Tentei fechar com uma boate, tipo, que era a boate do momento em Nova Iguaçu, para fazer uma festa da minha turma.
minha família descobriu, foi na boate, foi na escola, deu uma confusão e repeti de ano, meu primeiro ano. Eu também. Foi um auê, porque, tipo, escola particular, cara, e o meu pai era mecânico, não tinha uma condição tão... Ele me fornecia uma condição boa, mas era por muito esforço, sabe? Uhum. E é isso. Esse primeiro momento do ensino, de começo do ensino médio foi isso. Ok, então podemos passar para a parte de relacionamentos? Na verdade, agora a gente já tá na transição maior de idade. Não, calma aí. Antes ele disso. contou de Não, como mas eu foi. quero saber como é que foi. Tipo, o seu primeiro namoro foi com um menino, foi com uma menina? Foi com menino. Você já teve relacionamento com uma menina? Já é a minha melhor amiga hoje. Larissa, se você assistir, é de você mesma. Como é que foi pra você? Tipo, você fez isso por alguma pressão ou você fez isso porque você se sentia à vontade de ter um relacionamento com ela? Eu cheguei no primeiro ano, permaneci na mesma escola até me formar. Eu repeti de ano, voltei pro mesmo ano para repetir o primeiro ano na mesma escola e me formei lá. Fiz algumas amizades, fiz amizades boas, até uma delas é a Larissa. No meu segundo ano, eu comecei a ter curiosidades, tipo, de beijar, de conhecer, de... Até então você era bebê. Mais ou menos. Já tinha pique-esconde na rua, entendi. já tinha acontecido. Adorava brincar de esconde na infância. Ai, adorava com aqueles meninos se escondiam no galpão. Ai, adorava. Aquele... Inclusive, alguns dos meninos que cometiam bullying comigo quando eu era criança... Gostava de brincar de pique-esconde. Né? Normal. Mas como eu falei no início, não tem como julgar, porque é muito da criação que eles tinham em casa, né? Sim. Mas então, no meu segundo ano eu comecei a me descobrir e querer descobrir mais sobre. E o primeiro imposto pela gente, né, é conhecer uma garota que você acha bonita. Achei que era um imposto de renda. Já tá, nossa, com 16 anos já tava pagando imposto de renda, vai. Aí foi Não, onde... foi 17. Porque você repetiu 17. primeiro, aí você tava no segundo ano. Foi 16, 17 anos ali que eu comecei a ter curiosidade. Beleza. Aí, por enquanto, eu tive namoros sim, mas foi namoros que nem tiveram beijo, era namoros de brincadeira. Né? Aquele Oi, namoro de tudo dar bem? mão. Exato, Somos namorados. exato. Mas o primeiro namoro que eu dei um beijo mesmo, e foi tipo um beijo selinho, foi com a Larissa, na escola. E depois somente garotos. Não tive mais interesse com Mas aí meninos. na Larissa foi só selinho e coisas de momento. Não teve beijão. Então você tem Foi. pedigree. Tem pedigree. Tem. Tem pedigree? Não entendi essa. Tu já pedigree. transou com mulher? Ah, não. Então você tem pedigree. Tem pedigree. Você é aquele pedigree. Ele tá muito feliz. Ele falou, tem pedigree. Tem pedigree sim. Tô brincando. E foi isso. Aí com 18 você já foi pros boys. Com e, tipo, 17 é hora do anos encontro. eu comecei o meu primeiro relacionamento sério, que durou aí uns 4, 5 anos. Com Que aí 17 foi anos. onde você se 17 anos? encontrou, tipo, é isso que eu quero e Antes de pronto. fazer 18 anos. Porque eu faço 18 anos no final do ano, Sim, né? Fiz é 18 verdade. anos no final do ano. Então eu conheci ele pós o carnaval de 2000... Ah, não lembro o ano agora, mas eu tinha 17 anos. Aí... Atualmente tem 26, galera, eu já falei no Sim, início. 26 anos. Aí a gente ficou o ano todo namorando, ficando, eu indo pra casa dele, a gente saindo pra lanchar. Sei que foi onde que eu tive a minha primeira relação sexual de verdade com um homem. E aí, quando eu fiz 18 anos, me formei no ensino médio, comecei a faculdade e fui morar sozinho. Tipo, eu não quero Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Liberdade. E comecei a morar praticamente junto com ele já. Eu comecei vamos botar janeiro de quando eu fiz 18. Queria saber os anos na minha cabeça, mas não consigo. Tá, gravar. com você quando você tinha 18 anos foi em 2015. Então em 2015. Não, 2017. 2014. 2014. Eu me você tinha formei em 18. 2014. Sim. Em 2015, janeiro de 2015, eu já tava começando a morar com uma pessoa. Com É porque a 18 gente tinha a anos. mesma idade. porque Foi como, quando eu também como saí foi de em casa. 2015, ele ainda tinha 18 anos, porque foi no início do ano. Aham. Uhum. E aí foi, tipo, aonde que eu comecei a sair, a beber. Experimentei cigarro, experimentei
outras coisitas a mais. E assim Homens, experimentem homens. A pior droga que existe são os homens, tá? pior droga mesmo. E São as que viciam, são as que fazem você ficar na merda. é a pior ressaca. Exato. Sim. E aí você teve esse relacionamento que durou até 4 anos, então foi um relacionamento longo. E foi o primeiro relacionamento que você já foi morar junto muito jovem. Como é que foi esse processo do... Moro com minha avó, Sai do da casa nada dela. tô morando agora com um garoto, né? Porque vocês eram jovens. Com um garoto. Como é que era essa rotina? Como é que foi essa questão de trabalhar para poder pagar as contas, para poder ter um dinheiro, para poder fazer as coisas, sendo que vocês, de certa forma, super imaturo na questão de ter um relacionamento. Você Sim. tinha sua maturidade por tudo que você passou. Sim. E todo o processo que você fez, todo o trabalho com psicólogo e tal, você fez. Mas a questão de relacionamento era uma coisa bem imatura, não? Sim, com certeza. Eu não tinha maturidade pra me sustentar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha saído da casa da minha avó. Eu tinha engolido o que eu tinha que engolir ali e continuaria, sabe? Eu tô até hoje com essa perspectiva, sabia? Tô quase voltando a morar com a minha mãe. Eu pedi pra É morar muito com a minha difícil. avó. Eu pedi, tem uns 1 ano e meio mais ou menos, eu pedi pra morar com ela de novo. Ela não aceitou. Não. Fala pra me ajudar a Se cuidar você dela. precisar muito, Eu já caso- ajudar a cuidar dela. No meu caso, ele que não quer, ele que não aceita. Eu? Vai vou morar com a tua a minha avó. Vai morar com a tua avó, vou morar com a minha mãe. Pode ir? Sai fora. Então, a minha avó, ela tem um pouco... Hoje ela tá uma senhora já com a idade um pouco mais avançada. E ela não... E ela tem vergonha, vamos dizer, de eu cuidar dela. Ela não gosta de se mostrar... Porque hoje ela tá precisando de ajuda pra se limpar quando vai no banheiro, pra tomar banho, pra levantar, pra trocar fralda. E ela não quer ter essa intimidade comigo por eu ser homem. Ela tem essa vergonha comigo. Então, é um dos motivos de eu não ter ido morar com ela, sabe? Também hoje em dia. De não ter, tipo, não, preciso sim, vou morar com você. Porque eu sei que ela não se sente Não vai se sentir confortável. bem, né? Exato. Então eu preferi não insistir. Mas, voltando ao assunto, eu sustentava os dois, né? Quando a gente começou a morar junto. Eu e o meu ex-marido, o namorado, não sei. Namorado, no caso, não é marido. O que aconteceu? Meu pai faleceu no meu 2º ano do ensino médio e eu fiquei com a pensão, tanto da minha mãe, tanto do meu pai, até eu completar 21 anos. Mesmo como homem recebe pensão? Até 21 anos. Eu recebia, não sei, nessas mudanças que teve sobre... Por que você não ficou com 21 anos pra sempre? Eu queria muito. Tem aquela pelinha de 20 anos até hoje. Queria muito. E eu não trabalhava, nem ele. Então a O gente que você ficava em recebia casa. era suficiente pros dois? Era pra sustentar ali. Até que não, porque eu luxava demais. Eu queria ostentar. Então eu acabei Que era gastando... um burguesinho safado. Exato. Na verdade, não. Era um deslumbre de não ter que trabalhar e ter um dinheiro... Mas que ele vinha. não tinha noção do valor do dinheiro. Sim, também. sim. Não sabia o que era dinheiro. Se eu sou... Porque quando eu saí, eu fui morar com 18 anos, eu tinha uma poupança ok ali. Eu torrei a minha poupança toda até os meus 20 anos, antes de terminar a pensão. Aí terminou a pensão, eu tive que trabalhar, né, pra vida. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha guardado esse dinheiro, tinha sobrevivido só com a pensão, e hoje eu tava aí investindo, tava milionário, tava um desses então, aí. galera, vocês viram que a pessoa era... A poupança era gorda, porque estaria milionário. Era um pouquinho. Com 21, com 20 anos torrou. E com 26 já estaria milionário. São 6 anos de diferença, galera. Ele ia ser um sugar daddy. Eu ia ser o Sugar Daddy com 21 anos. Mas você foi um sugar daddy dos 18 ao 20. Fui, né? Não podendo ser, mas fui. E a gente não tinha maturidade pra ter um relacionamento naquela época. E a gente teve várias brigas por a gente exagerar um pouco no álcool, por exagerar um pouco em várias coisas, em Na saídas. verdinha. Também, Na verdinha. na Maria Joana. Na plantação dele. A planta tá ali atrás dele. Tá, no verde. Ai. E foi isso, sabe? A gente não tinha maturidade, nem ele. Não sei hoje qual era a cabeça dele, porque não encontrei com ele depois do término pra entender se ele realmente estava querendo só se aproveitar Talvez sim.
ou se ele também não tinha cabeça, porque ele teve algumas oportunidades de emprego, de manter e de continuar comigo, mas não quis. Ele preferiu largar o emprego e tentar ser sustentado por mim. Era mais fácil. Só que chegou um momento que aí o Andrei A conta já estava na minha vida nesse momento. Aí o Andrei A gente pode falar sobre isso? Podemos. Tá, então, pra muita gente, acho que não sabe, né, obviamente, mas eu conheci o Ian através exatamente do ex dele, né? Naquela época vocês estavam, até então, que eu sabia, vocês estavam tendo um relacionamento aberto, e eu fui, encontrei com seu ex e fiquei com ele. Nisso a gente continuou conversando e tudo mais, até que um momento chegou assim, meio que do nada, eu e o ex dele, a gente ficou de novo, e aí falou, quer ir lá pra casa e tal, tudo mais, eu fui pra casa deles e conheci o Ian lá. Pra casa deles, não. Para a casa do Ian. Pra casa que do bancava Ian, onde ele. o ex dele habitava junto. E aí eu fui lá na casa do Ian, a gente se conheceu lá, tipo, fiquei mega... Pra mim foi uma coisa muito nova, então eu fiquei muito sem graça. Fiquei muito tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui e tal. Só que eu comecei a criar uma amizade com o Ian muito grande. E tipo, cara, eu sempre tive o Ian assim, que nem a gente falou no início, né? Ele tem essa cara de uma pessoa tão boazinha, que não tem como você chegar e querer, às vezes dá vontade de brigar com ele porque ele é tão bonzinho. Entendeu? Mas eu entendo tudo Sim, isso. Já passei e aí muita foi raiva no quando eu off conheci... do Ian, porque eu queria matar ele porque ele era bonzinho. E ele continua. Que foi quando eu conheci o Ian de verdade, assim como vocês todos estão conhecendo o Ian de verdade, que é essa história, são esses problemas e essas situações que ele passou. E caralho, não tinha como. Depois que todo o rolê acabou, a gente saiu, a gente já viajou junto e tudo mais, foi divertido. Só que quando o relacionamento deles acabaram ali, rolou um estresse dos três juntos, porque rolou uma mentira por parte do ex do Ian, que é seu ex, tá? Rolou uma mentira por parte do ex do Ian, que o Ian não gostou, eu não gostei, e eu fiquei sabendo por uma pessoa que era um amigo deles. O TH? E aí eu fiquei assim, cara, eu me senti muito, muito mal com a situação, porque eu achei que nenhum dos dois mereciam. Porque o Ian bancava tudo ali. Na verdade, o Ian não merecia. Você foi um salafrário. Eu acho que o Andrei também sofreu porque ele acabou caindo na lábia, assim como não só ele. Deixa o Júnior falar. Deixa o Júnior falar. Vamos expor um pouco? Posso expor um pouco? Fica à vontade. Eu Só não bota nomes, porque... Não quero um processo, nem tem condições de pagar um advogado no momento. Porque ele tirou tudo teu, né? Ele tirou tudo teu. Durante o nosso relacionamento, aconteceram várias traições. Aconteceram várias mentiras. Aconteceu também de eu abrir o nosso relacionamento justamente para tentar acabar com essas mentiras, para ver se ele se sentia confortável de contar para mim o que ele sentia vontade de fazer, o que ele queria para uma vida, sabe? O que ele queria construir. Na verdade, você abriu o relacionamento nem tanto por você, foi mais para tentar segurar a relação que tava ali já desgastada. Na verdade, não tava desgastada. Ele queria viver a vida de solteiro, mas queria a comodidade de ter um relacionamento. Um sugar... boy. Sugar boy. O sugar teen, né? Porque era uma criança, era um adolescente. Tinha 18 anos. Exato. Mas ele queria viver a vida de solteiro dele. Então, assim, não é nenhuma tentativa de segurar o relacionamento. Era só pra ver se ele se sentia mais livre de conversar e ser algo tranquilo pros dois. Eu percebi que estava muito errado alguma coisa quando eu tinha acabado de receber pensão. O dinheiro começou a apertar, porque eu só tinha agora o meu salário mínimo, eu já trabalhava, e ele simplesmente largou o emprego que ele tinha no momento. Que ele nunca parou no emprego certo, né? Que eu sei até hoje, né? Que eu sei até hoje, ele não parou em nenhum emprego. Eu não sei. Pelo que eu já ouvi de algumas pessoas, né? Porque depois de um tempo ele ainda continuaram sendo amigos. Quando o André morava em Niterói, que a gente tava já namorando, eles continuaram sendo amigos. Enfim. Vai. Enfim.
Mas foi aonde que eu percebi, quando o dinheiro começou a apertar pra mim, sabe? Eu falei, cara, não tem como eu sustentar uma outra pessoa que, tudo bem eu sustentar enquanto ele tá buscando um emprego, mas ele tava com o emprego na mão dele. Podia ser, tipo, um emprego mais difícil, mas a gente precisava pra sobreviver, sabe? E foi aonde que eu dei um basta. Eu pensei em todas as coisas que eu passei pra manter esse relacionamento. Todas as coisas que eu abdiquei de mim, sabe? Porque eu abri parte de mim, deixei de lado parte de mim pra poder manter esse relacionamento. E já não tava valendo mais a pena. Foi aonde que eu desisti. E eu lembro até do dia, eu não sei se o Andrei lembra, eu fui ter uma consulta espiritual. Lembro. E não é que eu terminei o relacionamento por causa da consulta espiritual. O que eu vi lá era tudo que eu já sabia. Ouvir. Na verdade, eu já até sabia. Foi só uma confirmação. Exato. E, cara, o cara não me conhecia. E ele falou tudo. Eu lembro disso que você mandou mensagem pra mim. Logo assim que você... No dia seguinte, o Andrei tava lá em casa, quando eu voltei dessa consulta. Eu preferi não conversar ali no momento. O Andrei saiu pra trabalhar no dia seguinte de manhã. Olha que plot twist, né? Olha. E aí, quando eu saí pra trabalhar também, o Andrei saiu mais cedo porque ele trabalhava mais longe de mim, né? Mais pro centro do Rio. Eu trabalhava em Madureira na época. E eu já fui mandando mensagem pro Andrei. Andrei, tá acontecendo isso e isso. Hoje, quando eu chegar à noite, eu vou conversar com ele. Se eu não me engano, era uma quarta-feira e eu dei até domingo pra ele arrumar as coisas e ir. Porque ele tinha onde ficar, ele tinha a casa da mãe dele. Por mais de problemas que ele tinha familiar, ele tinha a família dele pra acolher ele. E foi aonde acabou eu acho que uma das piores épocas da minha vida, sabe? Foi uma tortura psicológica de todos os lados possíveis. Porque nisso, eu escondia da minha família que eu morava com outro rapaz. Então eu não levava ele para as reuniões de família. Eu comecei a soltar um pouco até na época que o Andrei começou a frequentar lá em casa. Foi uns meses antes. É porque eu tinha uma cara de bonzinho. Eu acho que o Andrei quebrava um pouco o gelo. Mas... Eu não participei dessa relação, mas tenho uma raiva dela. É sério? Eu também, eu tenho, não raiva, eu tenho um pouco de ranço. Eu não tenho raiva. Que olha, caralho, eu tenho raiva do moleque de ter feito toda essa situação. Eu tenho raiva do Andrei, que mesmo sabendo de tudo ainda tava lá. É sério. E tipo, o Andrei sabia do rolê e ainda assim, é só você que se feriu, cara. Só você que saiu mal nessa situação. Aí que tá, o Andrei, eu tenho que passar pano pra ele nesse lado. Porque... Todo mundo passa pano, mas não tem como passar pano, não tem. Porque o Andrei caiu de gaiato também, sabe? Esse é o lado. Ele acabou descobrindo depois. Nesse momento que eu tava indo pro trabalho e comecei a contar tudo pra ele, que ele começou a ver o meu lado. Até o momento ele sabia só do... Mas aí, nisso vai, sabe, não foi de um dia pro outro. Foram vários dias, foi um tempo que ficou. Acúmulo de coisas. Então, assim, ele sabia da situação. Por mais que ele só sabia do lado de uma pessoa, ele via o lado da outra. E ainda assim, se propôs posso falar agora? Pode. Eu acho que você não tem muita noção do que era, do como é que foi e exatamente como é que foi isso. Porque, independente de qualquer coisa, eu cheguei ali, eu criei uma amizade com o Ian, eu tinha amizade com ele, a gente foi criando a nossa amizade, uma relação ali, com base no que a gente via, e, além disso, tinha outros plus que a gente vivia muito festivo, entendeu? Então, tem outras questões. E aí, até mesmo com relação a isso, quando o Ian resolveu terminar, quando o Ian resolveu se abrir, ele chegava e falava comigo. E eu sempre dei apoio ao Ian, independente de qualquer coisa. Então, a partir do momento que o Ian chegou, conversou comigo e eu apoiei, não era porque, eu queria que o relacionamento deles acabasse, não. Não era isso. Porque até então, quando o relacionamento acabou, a primeira pessoa, né, que o Ian chegou pra procurar fui eu, e eu dei todo apoio. A pessoa ficou esquecida. Porque o meu amigo era o Ian. E aquilo dali se foi. Independente se era legal, se era bom e tal, foda-se.
Porque a amizade, de fato, com quem eu criei foi com o Ian. O carinho que eu tenho é com o Ian, de amor de amigo, essas coisas todas. Que foi até uma vez que você conversou comigo, eu tava indo pra Niterói, você me ligou e tal, pra falar algumas coisas, pra desabafar. E eu peguei e até falei, cara, eu sou teu amigo e tal, não sei o quê. Te amo pra caralho como meu amigo e você vai sempre ser meu amigo, independente do que aconteça. E até hoje eu tenho isso com ele. Independente de qualquer coisa, eu puxo a orelha dele, eu falo com ele, mas qualquer escolha que ele tiver, eu quero que ele seja feliz, porque ele é meu amigo, e não a outra pessoa. Ele é um paizão pra mim, Entendeu? isso, E gente. é isso. Eu acho que assim, o relacionamento aconteceu, durou poucos meses. Só que foi muita coisa que aconteceu de uma vez só. E também teve todo o pós, que o Andrei chegou a começar a falar. A gente começou a pegar muita história mal contada. Tipo, acabou sendo 4 pessoas envolvidas na história, né? Ele e mais 3. E esses 3 acabaram conversando entre si e não batiam uma coisa com a outra. Ué, mas esse dia ele tava em tal lugar, ele tava com você? Como assim ele falou pra você que o nosso relacionamento era aberto, se o nosso relacionamento era fechado? E assim foi. A gente foi pegando várias mentiras. E era uma coisa que o Ian sempre pediu pra ele conversar. Até mesmo porque tava mais estabilizado. E mesmo assim, mesmo estabilizado, cara, ele tava com um suporte de 2 pessoas. E mesmo assim, não procurava crescer. E aí eu acho que a partir do momento que as raízes foram cortadas, aí é com ele. Ele que ande com os próprios pés, ou procure outra pessoa pra resolver isso pra ele. E a gente parando pra analisar, parando pra analisar, o Andrei não foi o primeiro que a gente teve um trisal, vamos dizer assim. E terminou da mesma forma, o outro relacionamento, sabe? Que eu lembro com quem era. Exato. Essa outra pessoa sofreu tanto quanto, e com as mesmas coisas que o Andrei acabou tendo que passar. Então, a gente vê que o problema, se tem várias pessoas na história, o erro sempre tá permanecendo numa pessoa, quem é que tá errando ali, sabe? Em quem tá aceitando. Só que a gente caía. Acho que a gente também tinha um pouco de... Não sei se era pena, não sei. Acho que a gente também é muito bonzinho, nós dois, assim. Por mais que eu não presto, eu sou bonzinho também. Gente, eu sou bom. Eu tenho cara de bonzinho, mas eu não presto muito não, tá? Só Você pra ainda deixar presta claro. mais do que eu, amigo. Ainda presta mais do que eu. E você ainda tava no meio. 99% hoje e aquele 1% que... Vagabundo. É porque você tem um plus que você é libriano aí. Isso que eu ia até comentar. Vocês têm ideia do que é um inferno astral de ser libriano? Ares, todo mundo sabe que é o inferno astral de Libra, né? Não, é o oposto complementar. Até onde eu sei é o inferno. É o Tá oposto bom. complementar. Era um ariano com ascendente Ares e o querido Andrei, que é ariano com... Ascendente escorpião. Exato. E um libriano anjo aqui sofrendo no meio disso. Ah, é. Nossa. Eu lembro de uma vez... Isso aí, eu não sei se você sabe. Uma vez o Ian foi sair com um menino. Aí tava eu e o terceiro lá, na casa do Ian. E eu fiquei muito preocupado com o Ian, que começou a chover muito. E o Ian tava na rua com o menino. E eu ficava toda hora, caralho, cadê o Ian? Cadê o Ian e tal? Eu acho que você dormiu na casa do menino, não sei. Eu sei que teve um rolê desse, tá? Pelo menos me passaram que você tava... Eu lembro de alguma coisa. E eu fiquei muito preocupado com ele. Eu ficava, caralho, o Ian tem que... Cadê o Ian? Menino, cadê ele? Eu cheguei tudo bem, gente. Eu sei me cuidar. Eu tenho essa carinha, mas eu sei me cuidar. Hoje em dia eu sei. Hoje em dia você tirou muita coisa, muito aprendizado sobre isso, né? Uhum. O que você ainda não tirou de aprendizado sobre? Ou que você acha que você ainda comete erros? Gostar de homens. Ainda continuo gostando de homens. Nem a terapia do jeito. E eu sempre procuro relacionamentos não complicados, mas difíceis. Parece que eu sinto um pouco do prazer de ser complicado. Não sei o que eu tenho que... Pode. Eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal, porque eu tinha isso na minha cabeça. Eu sempre procurei relacionamentos... Não tô falando de você, isso antigamente, tá? Que eu procurava consertar a pessoa. Tipo, a pessoa tinha algum problema e eu estava ali pra dar um apoio pra consertar ela. Você acha que você tem disso? Tenho, e a minha psicanalista hoje fala isso pra mim. Que eu sempre quero ser o pai da relação. Eu sempre quero tomar conta.
Eu quero ensinar. Não deu jeito até hoje, porque tentou me consertar até agora. Não consegui, tem 4 horas. Mas eu falei que você não tá nessa. Eu sei. Você já tá consertado, ele quis dizer isso, entendeu? Eu já vi certinho de fábrica, eu já vi. É o quê? É o quê, Andrei? Ah tá, pensei. É sobre, não conseguiu até hoje. Mas olha tudo que você passou, olha tudo que veio e hoje você... Olha quem você é, olha quem você se tornou. Tudo é fato, são fases e veio pra te ensinar. Aposto que desse relacionamento ruim você tirou coisas boas, coisas que você não vai repetir em relacionamentos futuros, assim espero. Ou repete. Então... da sua construção de vida, com toda a sua história, com toda a bagagem que veio, da perda dos seus pais, dos seus bullies que você sofreu durante a sua infância. Então, assim, isso veio pra você ser quem você é hoje. Se fosse diferente, talvez faltaria alguma coisa. Você poderia ser até hoje o playboyzinho mimado. Sem cabeça. Às vezes você poderia ser um puta de um snob. Sim. Eu paro pra analisar tudo e eu sei que eu aprendi muito. Hoje eu sei como eu quero viver e o que eu quero conquistar. Sabe? Eu sei aonde que eu quero chegar. Mas às vezes a gente para e pensa, poxa, mas se eu tivesse feito um pouco diferente, como seria? Mas não existe isso. Não existe. Não existe. E nem... É tortura, se você ficar pensando nisso, sabe? É pura tortura. É isso. Bom, deixa eu te perguntar. Hoje em dia, como é a relação com a sua família? Se você tem liberdade pra, sei lá, estou namorando. No caso, você tá namorando de fato. Mas consigo levar meu cônjuge, meu companheiro pra minha família? Consigo ter essa troca? É uma coisa mais saudável ou ainda é uma coisa complicada? A minha família, ela é complicada. Por quê? Hoje, a gente perdeu algumas outras pessoas. Não, mais uma pessoa, na verdade, na minha família, né? Que foi meu padrinho, que é pai de uma das minhas primas. É tio também, né? Tio não de sangue, mas tio de criação. Então, a relação com a minha família e com o meu namorado hoje, eu consigo apresentar o meu namorado hoje. Mas eu não posso dizer que é totalmente abraçado pela minha família, porque a minha família é um pouco... Eu não vou chamar de homofóbica, porque eles nunca me destrataram desde que eu me assumi. Inclusive, quando eu me assumi, minha avó me perguntou... Eu não me assumi pra minha família, né? Minha avó me perguntou, Ian, você é gay? Eu, sim. Então eu vou falar com todo mundo, porque eu quero que você comece a frequentar mais os churrascos e tudo mais, que eu tô vendo que você tá deixando de ir nos eventos. E foi aonde que eu comecei a levar até o Andrei, tava nessa época na minha vida, o Andrei começou a frequentar mais a minha família. É um bofão, né? É um bofão gato pra apresentar minha família, né? Eu fui no sítio. Mas ele era amigo, porque tinha o outro, né? Tinha um outro amigo. Tinha o... Todo mundo sabia que ele era o meu namorado e o André era o amigo em si. Não sabia do off. Não, mas eu sabia que também, quando teve o relacionamento anterior também já foi em algum evento. Não, acho que no lembro. sítio. Acho que foi. Acho que no sítio já foi. Acho que cheguei a levar uma vez, sim. Acho que você também só foi uma vez, né? Eu acho que também acabou tão rápido depois daquilo ali. Depois daquilo ali E também já veio a pandemia logo depois disso, né, gente? Ali a gente tá falando de 2018 pra 2019. O André eu comecei... foi no final de 2019. Não, foi no início de 2020. O André eu conheci em 2019. Eu terminei com esse meu ex em meado de 2019. Foi muito rápido. A gente se conheceu no fim de 2019. Não. Foi em julho a gente começou a conversar, em setembro a gente ficou... a gente se encontrou. Então... Foi muito rápido. Eu terminei o relacionamento acabou um pouco depois do Dia dos Namorados. Lá pra julho ali. Beleza. Exato. E ainda teve o relacionamento relâmpago no início de 2020, assim, né? Você já teve o relacionamento relâmpago, já? Já. Infelizmente, relacionamento de verão, sabe? Você fez até uma tatuagem, né, Henrique? Não foi, não. Mentira, que essa tatuagem aqui foi de... É um relâmpago, mas foi muito antes. Foi em 2016 que eu fiz, 2017, por ali. Aí mudando um pouquinho foi em 2020. Ele que viu a tatuagem, nossa, garoto relâmpago, quero. Enfim.
A gente tava num assunto que eu me perdi um pouco. Não, você já respondeu já da sua família e tal. Não, você apresenta, mas não vai dizer que eles são homofóbicos, Sim, porque sim. sempre te aceitaram. Mas não é algo tranquilo. Exato. Há um entendimento de tipo, um exemplo, tá? O Andrei chegar na minha casa e tá tudo bem, todo mundo comendo a mesma Eu comida. fico de cueca na casa da mãe dele. Mentira. Mentira. Não, eu sou a maior coisa, Com não a gosto nem de sua tirar a mãe, blusa. na sua família, na sua casa, quando eu fui a primeira vez, eu senti uma leveza tão grande em tudo lá que eu fiquei encantado, de verdade. É maravilhoso, sabe? A relação que você tem com as suas irmãs, Sim. com o Andrei e todo mundo na sua família ali em si, no ciclo. E é uma coisa que eu não consigo ter. Inclusive, semana que vem eu tenho um casamento e eu tive uns atritos com esse meu atual no decorrer desse ano e ele não foi convidado, sabe? Também eu não faço questão de exigir o convite Porque talvez dele não seria um ambiente agradável pra todo mundo. ele, vai ser uma coisa e leve. também não é justo, porque nem na minha família sabe em que pé tava o meu relacionamento com ele, sabe? Uhum. Porque a gente manteve muito em segredo até a gente se resolver. Quando a gente de fato resolveu, que a gente começou a postar foto de novo no Instagram e tudo mais. Entendi. Que eu também fiquei porque- sabendo bem depois. É um pouco complicado. Não, quando envolve- vocês foram os primeiros a saber, nem vem. Foram os primeiros, porque no dia do aniversário do Andrei, O William me mandou mensagem. Amigo, tudo bem de eu levar uma pessoa? Aí o Andrei aqui. Aí o Andrei, quem deve ser? Aí eu falei, é ele. Eles voltaram. e era Tá de tudo fato. certo. Aí quando chegou lá, tipo, todo mundo olhou um pro outro. Porque ninguém acreditou. Até a Luana, minha amiga. Olha, ué, ele aqui. Todo mundo se olhou, amigo. Todo mundo. Esse retorno com o gay em si, na verdade esse término, eu acho que de fato não existiu. Porque a gente descobriu, a gente se separou ali no final de 2022, né? Em dezembro agora, no último dezembro. E a gente não deixou de se falar. Eu continuei indo pra Cabo Frio escondido, passava um dia, voltava. A gente Escondido acompanhou. de mim. Não, ele postava que tava em Cabo mas foi Frio. escondido da gente também, a conversa paralela. Foi escondido de todo mundo. Beleza. E aí a Escondendo gente- dos pais. E aí nisso a gente acabou se entendendo, sabe? Uhum. Eu vi tudo, porque eu não sou perfeito. Sim. Eu não sou esse garoto bonzinho, como vocês falam que eu tenho a carinha. É sim. Eu tenho os meus defeitos e os meus erros. E eu sei que eu errei muito. E hoje eu e ele estamos buscando acertar, porque a gente tem o mesmo objetivo final, de crescer na vida e crescer juntos, sabe? E eu tô feliz. Eu tô bem com esse relacionamento que eu tenho Amigo, hoje. eu vou te falar, a gente brinca com isso, a gente zoa, mas caralho. A gente julga também, porque eu não vou ser hipócrita, porque a gente julga. Mas, Porque assim, a é. gente passa. Desculpa te cortar. Nós que somos seus amigos, Uhum. a gente acaba tomando as suas dores Uhum. mais do que a dor do outro. Porque eu quero te ver bem. Ele eu não tô nem aí, tá? Mas você, que é meu amigo, que eu tenho um carinho, um apreço, eu quero te ver bem. Então, ver você passando por alguma situação que te fere ou que te magoe, também magoe em mim. E aí, quando a gente começa a ver que, tipo, você faz escondido, você volta escondido, do nada você aparece junto, bate uma loucura na nossa cabeça. Tipo, caralho. Mas eu achei que ele tivesse mal como doeu em mim, e quando vê, tá tudo bem, todo sorridente. E aí bate essa neurose. Não é neurose, como é que eu vou dizer? Esse conflito na nossa cabeça. Eu até peço desculpas, né? Pra nada, vocês. já foi. não tem que pedir. Não, desculpa. eu tenho sim. Agora já sei. Eu vou já sei. aproveitar esse canal aqui, esse portal, pra pedir desculpa pra vocês e para os outros amigos e familiares até que se preocupam comigo, que eu acabei abafando realmente isso pra tentar consertar ali entre mim e ele. Que eu acho Sim. que no momento que a gente tava vivendo era muito E de só fato, sobre assim, só eu, vocês. entendeu? E quando a gente tava resolvido de fato, que eu senti que a gente poderia seguir, que eu acabei contando pra todo mundo. E deixa eu complementar, cara. O que eu tava falando, negócio de a gente julga, a gente brinca, a gente zoa, mas caralho, eu já fiz merda pra caralho no relacionamento. Os amigos do Júnior conversaram com ele, o meu melhor amigo conversou com o Júnior e a gente está de volta. Então, Tô sentindo assim, que assim, mano.
Ah, Júnior, pelo amor de Deus, a gente já separou, nem que seja um dia, mas a gente ficou sem se falar. Ah, tá, não. Então pronto. Então acho que assim, cada relacionamento, cada pessoa sabe do seu próprio relacionamento. A gente sabe o quanto a gente tá disposto a refletir, a perdoar, a se reentender. Então por isso que eu tô falando. A gente zoa? Sim, a gente vai continuar zoando. E assim como pode ter gente que vai chegar e meu melhor amigo pode chegar e falar com o Júnior. Entendeu? O Júnior já conversou com o meu melhor amigo mais de uma vez sobre coisas que eu fiz. Então, o meu melhor amigo pode me julgar também. E é isso. Só que o melhor amigo dele passa pano pra ele na frente de todo mundo. Mas nas costas, ó, couro com costa. E é isso aí, ele tá certo. Mas eu queria chegar a uns momentos de curiosidade sobre o Ian. Uma vez, e aí são histórias pessoais, tá? Uma vez o Ian me liga, 11 horas da noite, eu acho, 11 e pouca da noite. E aí me pergunta, amigo, você tá bem? Tá tudo bem? Pra pedir o carro. Aí, então, amigo, você me emprestaria o seu carro para ir para Cabo Frio agora de madrugada? Tipo, agora. Aí eu falei, tá, mas o que houve? Ah, não, aconteceu algumas coisinhas e tal, particulares. Aí eu fiquei, caralho, eu falei, Júnior, O que eu faço? Um carro pra ir lá. O que eu faço e tal? Aí ele, sei lá, não sei o que. Eu falei, não, Ian, vem aqui. A gente tava lá na mãe do Júnior. Vem aqui, a gente conversa. E aí, se você se sentir à vontade, se eu ver que você tá bem, você pega o carro e vai. Não foi isso. Você tá contando outro lado da história. Você desligou o telefone. Pera aí que eu já te ligo. Depois aí eu você liguei pra perguntou. Aí eu falei assim. Empresta o carro. Se der alguma merda, ele se vira. Ian, pode vir aqui. Só preciso o que importa é o que eu O emprestei. carro chegou bem, eu cheguei não, bem tipo, e tá tudo Mas certo. caralho, é quase 200 por hora. Caralho, Eu não fiquei importa, sabendo. mas... Tu correu? Eu não corri, não. Não correu, não? Não tem eu tenho multa, medo de Max. correr. Não eu tem ando multa, rápido, tá né? bom. É. Porque eu sei, Tem quando multa. aconteceu essa situação, que você pediu assim do nada, não é normal a gente emprestar um carro, que é uma parada muito cara. E Mas também eu sei que porque se a pessoa pode acontecesse... estar abalada. Sim, mas eu sei que se acontecesse qualquer outra coisa ao contrário, você faria sem se hesitar. Então na hora quando ele falou assim, Será que faria? eu falei, empresta. Se não tivesse um carro e precisasse na hora, você falaria, toma aqui, Andrei, tirei o carro, aluguei o carro pra você. Teria isso, porque tem essa liberdade pra tal coisa. E eu falei assim, não, empreste, se acontecer alguma merda, ele se vira, depois a gente dá um jeito. Aí você foi, aí conversamos pra saber se estava tudo bem, se estaria de boa de você pegar uma estrada durante a noite, porque de fato era 1h da manhã, quase a hora que tu chegou na minha mãe. Foi, eu cheguei em Cabo Frio, eram 3 horas da manhã. É. Muito 3, louco, 4, né, por aí. cara? E aí, no Tipo, dia voltar Meu amiguinho. antes de meio-dia, eu acho que eu tava, né, já na casa. Eu acho que Eu você acho chegou que foi. mais meio-dia e pouca, quase 1h, porque a gente ia sair, sei lá, a gente ia fazer você ia alguma precisar coisa. do carro, você Não disse que ia lembro. precisar do carro aquele horário. Aí eu voltei. Ai, tadinho, Cheguei o menino na hora. chegou tarde, dormiu, mas A gente resolveu. poderia ter Mas pego até então- um Uber, né, pra fazer alguma coisa, tadinho. Então, mas é o que eu falei, eu não sou perfeito, sabe? Eu tenho Sim. os meus erros. E suas loucuras. E minhas loucuras. E naquele momento, eu vi que o meu relacionamento com o Gui tava arriscado, tava, tipo, no limite. E eu fiz uma loucura, realmente, de amor, de... Faz uma loucura por mim. Eu amo essa música, cara. Ainda mais na voz da Malia, eu amo essa música. Achei que era na minha. Eu, hein? Quem és tu, filho do homem? E aí foi isso. Foi uma Na loucura de verdade, amor. relacionamento a gente só sabe quem vive. A gente julga, a gente dá pitaco, a gente fala. Mas assim, a gente só sabe de fato quem tá vivendo. A gente dá nosso ponto de vista porque é entretenimento pra galera, porque a galera gosta de saber. Algumas pessoas perguntaram se era eles dois. Perguntaram. Será o quê? Se eram vocês dois na história que a gente contou Ah, aqui tá. no episódio do canal Pro Apoiadores. Perguntaram se eram vocês dois. Porque é entretenimento, cara. É fofoca alheia. Não tô botando ninguém em risco. Mas a gente dá pitaco. E de fato, é complicado. O relacionamento é muito difícil, né? Se fosse fácil. E não é só relacionamento afetivo, de família, de amigos. Relacionamento no geral. É E muito eu complicado. acho que o relacionamento com qualquer pessoa, família, amigos, namorado, marido, só dá certo quando a gente entende isso. Que cada um tem seu limite, Sim. cada um pode ir até aqui, cada um quer
de fato. Cada um tem sua E- particularidade. Exato. E, claro, se respeitando. Uhum. Porque eu sei da sua particularidade, você sabe da minha, então você não pode passar do meu limite também, Sim. sabe? E aí tá tudo certo. E é isso, e tá tudo numa boa. Tá tudo numa Posso falar mais uma curiosidade? Diga. O Ian, ele é uma pessoa que ele cozinha bem. Ele já fez cursos. Quais cursos você já fez? O que você... Então, eu trabalhei num curso de gastronomia, foi o meu primeiro emprego, dos meus 19 aos meus 24 anos. 5 aninhos aí, quase. 5 anos. E eu fiz confeitaria, fiz cursos extras de panificação, salgados, natalino. Pode me convidar pra fazer um Eu joelhinho aí. sei várias hein? coisas. Qual é o meu problema, gente? Eu amo cozinhar, eu gosto. O problema é fazer. Não, o meu problema é o pós, é o lavar. E me É a chama. louça, eu odeio. Amigo, me chama. Ai, vamos, amigo. Não, é sério. Eu odeio fazer comida e deixar acumulando louça. Vai Uhum. fazendo, eu vou lavando. Vai fazendo, eu vou lavando. Eu sou assim. Eu não consigo. Eu deixo acumular, né? E depois eu olho pra aquilo, ai, não acredito que eu tenho que lavar tudo isso. E aí é o que eu acabo... Aí bota tudo num saco de lixo, compra tudo. Ai, Deus. É mais fácil, seria mais fácil. Inclusive, uma outra curiosidade, um ex aí meu jogava as coisas fora justamente pra não ter que lavar. Mentira! Não vou falar qual pra não... No expor. Pelos cálculos. Eu já tava na sua vida, então. Ai, ai. Ai, Deus, meu Deixa eu Deus. te perguntar, qual é o prato de comida que você fala assim, esse prato eu faço como ninguém? Uma boa macarronada, gente. Eu amo massa, lasanha, qualquer massa. Eu acho que eu faço muito bem. Nosso macarrãozinho. Eu amo. Sem molho vermelho. Oi? Sem molho vermelho. Molho branco, posso botar. Pode ser o molho rosé Posso, também, posso. eu gosto. É porque ele não come, tipo, se fizer um macarrão, jogar o molho vermelho, ele tem que jogar creme de leite. E eu lembro Sim. também do dia que eu acho que você não come camarão, né? Uhum. Não. ele não No dia que vocês foram pra Cabo Frio, eu tava fazendo mó almoço, era camarão. Eu não, vou fazer camarão, não sei o que. Eu acho que era até com macarrão mesmo, né? Era Foi. macarrão com óleo, óleo É com isso, camarão. com camarão pros meus amigos. Eles estão vindo lá de Arraial do Cabo pra almoçar aqui comigo. Sei o que. Não como camarão, nem nada verde. E além do camarão, ainda tinha cheiro verde. assim. Sobrou mais. Mas aí a gente deu um jeitinho pro coitado poder almoçar, né? Nesse episódio, eu não consegui fazer, tipo, nenhuma pergunta. Eu não consegui elaborar perguntas. Todos foram você. Você me deixou sem palavras. Você só foi falar mal de mim. Não, porque você errou. Você errou. Você errou, você fez o meu amigo se ferir. Na verdade, eu abri mais os olhos dele do que qualquer outra coisa. Mas de tudo, eu tiro o quê? A amizade de vocês. Que eu acho legal. E é isso então, galera. Encerrando nesse papo gostoso de comida que tá me dando fome. Tá Eu não mesmo. tô brincando, eu tô falando a verdade, é real. Vamos encerrando mais um episódio. Muito obrigado de coração por você ter vindo até aqui. Graças a Deus conseguimos trazer você aqui. Eu tô há cara. um ano tentando fazer isso. Graças Ia fazer a Deus. aniversário. Quase fez aniversário. Quase no aniversário. Você veio. Agora eu me sinto mais próximo de você ainda por estar conhecendo melhor você. Você que tá ouvindo também conhece o nosso Ianzinho. Tá? Que é o nosso filhinho, Iansãozinho. Para! Deixa o Iansãozinho. Isso morre. Piadas internas. Esse é só pra Você veio, falou sobre a sua vida e assim, de fato muitas pessoas olham e como sua família também via que era algo que era só perda de tempo, que são as terapias, que foi com que te ajudou e te fez ter o amadurecimento que você tem hoje, a visão que você tem hoje, a cabeça que você tem hoje. Então sim, busquem terapia, vários tipos de terapia que nós temos hoje. Tem a holística, tem o Ianzinho vai falar mais porque ele entende mais de terapia do que eu, porque eu quase não entendo terapia. Só você tem terapia
psicólogo. Mas tem psicanálise, tem a holística, tem a Teta Healer, não é isso? Tem várias. E o que acontece eu vejo, né, com o indivíduo ser humano? Ninguém tem a capacidade inicial de se autoconhecer. Se tem, é muito difícil alguém se autoconhecer sem nenhum estudo, sem nenhum trabalho, sem nenhuma ajuda, vamos dizer assim. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está se sentindo mal por algum motivo, se você se sente sozinho, procura ajuda, procura um amigo, se abre com seu amigo. Não precisa procurar uma terapia de início, um terapeuta, mas procura alguém, não sofra sozinho. Eu acho que a pior dor do ser humano é a solidão. Sim. Então, não deixem se esvair com a solidão. E é isso, gente. Ai, cara, você é muito isso. fofo. E lembre-se, aí ele fala isso. E lembre-se que a terapia é um aspecto sensível e você pode abordar esse tópico de forma delicada e respeitosa durante qualquer parte da sua vida e até conversando com um amigo para você conseguir tirar esse peso de algo que te atordoe, que te frustre ou que te leve para baixo. E terapia é importante, eu acho. Antigamente, até em alguns episódios também já falamos que eu não tinha essa visão sobre terapia, achava que era uma bobeira, mas não, hoje em dia eu vejo a importância que tem nisso, de fato, de botar pra fora, porque às vezes na nossa vida de adulto, a gente vai acumulando muita coisa, e uma hora estoura. Sabe uma coisa que a minha analista fala muito pra mim? Que o porquê é bom eu falar é que quando a gente não fala, não é verdade ainda, mas quando a gente fala, eu falo da minha dor, ela se torna real. E aí eu consigo entender, analisar e parar ela de alguma forma, ver da onde que ela tá nascendo para cortar a fonte desse mal, sabe? Então por isso que a terapia é boa, por isso que a conversa é boa. Inclusive eu vou botar aqui meu arrobazinho, claro. Pode falar. E se alguém precisar conversar, tiver alguma experiência de vivência parecida com a minha, algum conselho, pode me procurar, sabe? Meu perfil é aberto, tô aí. @ianreis.m e o Reis é com 2 S. Olha. E a bio dele tá Iansãozinho. E outra coisa, a Luana em si também acabou. Você e Luana acabaram trocando ideias sobre terapia, sobre terapeuta. A Luana até tá. Ela, não sei se ela permanece, mas ela começou a fazer algumas consultas com a minha analista também. A gente trocou até Viu, gente? Eu agrego pessoas e elas trocam ideias e crescem. Entendeu? Sim, é isso. Então, assim, Ian, muito obrigado. De verdade, você sabe que você é uma pessoa que, pra mim, é super importante. Eu tenho um carinho enorme por você. Que egoísta, só pra você que ele é importante, pra mim também. Eu tô falando na minha visão. E você sabe que não te amo só porque você tem casa de praia, não, tá? Porque eu também tenho. Mas eu sempre falo pra você e eu sempre te cobro que, assim, a gente não pode se afastar. Entendeu? Porque eu gosto muito de trocar ideia com você. Quando a gente ficou um tempinho um pouco afastado, eu ficava, porra, o Ian tá sumido, o Ian tá coisa, não sei o quê. Eu entendo que às vezes a pessoa precisa de um tempo, mas a gente sente falta. E eu, de verdade, aqui na frente de quem estiver ouvindo, eu espero muito que a nossa amizade só cresça, só amadureça e se fortaleça cada vez mais pra você puxar minha orelha, eu puxar sua orelha. E a gente sempre se entender e curtir muito mais da nossa vida. É isso, que da vida nada... É isso que da vida nada... não tá saindo! E é isso que da vida nada se leva. Só o que leva são as memórias e os momentos bons com que a gente passa com pessoas importantes. Às vezes eu fico muito chateado que a gente te chama pra algumas coisas e acaba não dando... Lavação de roupa suja agora. E acaba não dando. Fico puto com isso, porque eu quero estar com você mais vezes. Teve uma vez que nós te chamamos várias vezes pra várias coisas. E aí, na última, você falou assim, não vai dar pra ir. Eu falei assim, eu não chamo mais. Eu não vou mais ficar correndo atrás. Porque a gente tá sempre chamando, cara. Eu quero estar junto deles. E nunca dá. Eu... Lavou roupa. Então... Mas não abandona a gente. Não vou abandonar. Eu até agradeço vocês estarem abrindo essa porta, na verdade deixando aberto para mim, sabe? Para eu voltar nesse momento, agora que eu tô melhor.
Porque nesses últimos anos eu estive numa nuvem muito escura mesmo, sabe? E eu sinto que agora, em 2023, que eu tô conseguindo ver o sol de novo. E vocês fazem parte do meu céu, minhas estrelas. Mas parar pra pensar, esse ano a gente se viu no início do ano, Eu no ia meu falar aniversário, no seu aniversário. Nas datas importantes da gente. Nesse ano a gente se A viu gente se mais viu do mais. que nos últimos 2 anos. Na verdade, nesse ano a gente se viu mais do que os 4 anos que a gente tem de relacionamento. Eu acho que a gente só se viu muitas vezes consecutivamente na época que nós fomos pra Cabo Frio, que andamos de jet ski e tal. Naquela época que nós ficamos muito tempo juntos. Sim. Fora isso, é isso. Antes Vamos lá, também, galera. Ano Novo em Arraial. Teve Ano Novo em Arraial, teve Que o tinha um Carnaval tinha um com relacionamento personagem. relâmpago. Tinha um personagem da série que saiu também. 2 personagens, né? Teve o do Ano Novo de Arraial do que Carnaval. saiu. Mas no geral é isso, você sabe que nossas portas estão abertas, nosso coração tá aberto pra você. Você é uma pessoa muito especial pra mim e pro Andrei. Muito obrigado por ter vindo novamente. E galera, não esqueça de nos seguir no nosso perfil oficial do Instagram, que é o @tudonumaboapod. Lá tem o meu perfil pessoal, tem o perfil pessoal do Andrei. Nós vamos colocar o perfil pessoal do Ian também. Tem o nosso Linktree com todas as plataformas de áudio e vídeo que nós temos. Tem o link do Apoia-se, que vai te caminhar diretamente para o Apoia-se. apoia.se/tudo numa boa. A partir de R$5 vocês vão ter episódios exclusivos todo mês, fofoca dos outros, inclusive do Ian. Vocês vão querer ouvir se vocês quiserem. Inclusive, Tá. eu vou pesquisar essa fofoca que eu descobri hoje, que tem fofoca minha lá. É isso, galera. Muito obrigado. Tá no ar de novo. Pode botar, porque eu já falei pra ele na cara dele que Sei disso. Você tinha tirado mesmo? Não, tinha não. Tá. Tá lá ainda. Gente, Eu vou como mandar- você não, é ainda tá lá. Não, fácil. mandou mensagem. Não, é sério. Com isso, eu vou falar e encerro o episódio. A gente dá um beijo. O André mandou assim: Júnior, o Ian virou apoiador. O que eu faço? Vou tirar do ar o episódio dele. Ué, vai tirar por quê? Não, porque a gente fala dele. Você tá falando do episódio dele, parece que a gente... Foi um episódio exclusivo Não, pra que a gente ele. falou do seu relacionamento, que eu acabei de falar, que a gente fica meio maluco, porque a gente toma suas dores e logo em seguida foi isso que a gente falou no episódio. E é isso, e nessa fofoca vocês vão lá procurar no nosso Apoia-se. E é isso, um beijo e até o próximo episódio. Beijo, gente. Prazer. Tchau! Tchau, gente.